Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI. Está começando mais um programa Luz da Vida, nosso compromisso semanal, no fim da tarde do primeiro dia da semana, o domingo. Obrigado pela sua audiência. Retomamos pela 27ª vez o argumento do paraíso. O céu, ou felicidade sem fim, ou vida eterna em Deus, com Deus, objeto do último artigo do credo que nós recitamos, creio na vida eterna. No contexto dos novíssimos, novíssimos são as últimas realidades, as derradeiras coisas que acontecerão terminada a nossa aventura aqui na Terra. E são 4 os novíssimos: morte, juízo, inferno e paraíso. Ao tema da morte, dedicamos 29 programas. Ao tema do juízo, 65 programas, ao tema do inferno, 28 programas, e com esse, 27 programas dedicados ao paraíso. Hoje nós encerramos, nesse primeiro bloco, o que o Catecismo Romano, o Catecismo do Concílio de Trento, diz a respeito da vida eterna. A última imagem utilizada, que é bíblica, a última imagem utilizada pelo Catecismo Romano para descrever o céu é mansão celeste. Mansão e não simplesmente casa. Mansão, na língua portuguesa, é uma casa com proporções agigantadas. É quase que um palácio. Mansão significa uma casa bastante grande. Mansão celeste, um espaço onde comportam aquelas pessoas descritas no capítulo 7 do Apocalipse de São João. Vi uma grande multidão que ninguém podia contar, oriunda de todas as tribos, raças e nações, etc, etc, etc. Nesse mesmo capítulo se fala simbolicamente, que a quantidade dos eleitos é de 144 mil pessoas. Já abordamos o significado de 144 mil, mas logo depois se diz que era uma multidão que ninguém podia contar. Imaginar uma mansão que comporte tanta gente, do ponto de vista físico, não é plausível. É outra dimensão, é outra realidade, é estar com Deus. Já vimos aqui que as demais criaturas também participarão da felicidade sem fim, porque Deus não criou nada para ser destruído. Eis que eu faço novas todas as coisas, diz o apóstolo Paulo. Jesus diz: quando eu for elevado da terra, atrairei todas as coisas a mim. Não só todas as pessoas, mas todas as coisas a mim. São Paulo também fala que Cristo Jesus recapitulou todas as coisas. A redenção, portanto, recapitula, reconcilia com Deus todas as criaturas. Toda a criação participará da felicidade sem fim. Vi um novo céu e uma nova terra. Desconhecemos, porém, diz o Concílio Vaticano II, como será essa renovação das demais criaturas. Então, mansão celeste há de ser entendido não no sentido físico de uma casa, de um palácio, mas no sentido da congregação de todas as criaturas em Deus, uno e trino. Vamos ao texto, então, Catecismo Romano, o que ele diz no encerramento, no finzinho da sua linda abordagem sobre a felicidade sem fim, sobre a visão beatífica, sobre a glória do céu. Mas, se a posse de uma casa grande e confortável faz parte do bem-estar humano, onde se pode imaginar habitação mais ampla e mais grandiosa do que o próprio céu, que resplandece inteiramente na claridade de Deus? Quando punha diante dos olhos a formosura desta morada, e que seu coração ardia no desejo de entrar naquelas mansões de felicidade, o profeta tinha razão de exclamar:
quão amáveis são os vossos tabernáculos, Senhor dos exércitos. Minha alma suspira e desfalece de saudade pelos átrios do Senhor. Meu coração e meu corpo anseiam por chegar ao Deus vivo. Então veja, morada, casa, mansão, tabernáculo. São todas imagens que evocam realidades aqui da terra. Mansão, já expliquei. Tabernáculo, no Antigo Testamento, antes do templo, da construção do templo de Salomão, era uma tenda, onde a Arca da Aliança era colocada. Ali era o tabernáculo do Senhor, ninguém podia entrar, a não ser Moisés, o sumo sacerdote, etc. Mansão é uma categoria que só vai se aplicar quando Israel toma posse da terra prometida, de Josué em diante, o tempo dos juízes, depois o tempo dos reis, a construção do templo de Salomão, e dentro do templo, o Santo dos Santos, onde se colocava a arca com as tábuas da lei, e ninguém podia entrar ali a não ser o sumo sacerdote uma vez por ano para fazer o sacrifício. Pois bem, então, essas imagens todas, que aliás, do Antigo Testamento, elas são retomadas por Jesus e pelos apóstolos no Novo Testamento. Mas todas elas descrevem o quê? Estar com Deus. Habitar em Deus. Quão amáveis são os vossos tabernáculos. Átrios do Senhor, veja o que o Salmo 83 diz aqui. O que é um átrio? O átrio você tem o templo mesmo, propriamente, que é o recinto fechado, onde se faz a oração, onde se realiza o culto, onde se faz o sacrifício. Os átrios são aqueles espaços ao redor do templo, onde as pessoas passeavam, circulavam, enfim. Também a ideia de desfrutar desse aconchego, desse complexo que integra o templo do Senhor. No céu não haverá, e vamos ver isso no segundo bloco, ao analisar Apocalipse, capítulo 21, a descrição minuciosa da Jerusalém descida do céu. Mas a imagem é importante, as imagens, átrio, casa, mansão, tabernáculo, para que nós tenhamos uma ideia de o que é que a casa, que o templo, que o recinto fechado lembra. O aconchego, a intimidade, a participação da vida das pessoas que ali residem. Quando você entra à casa de uma pessoa, quando você adentra nesse determinado recinto, e você é convidado, e você é desejado, você é esperado, etc. Aquela casa foi preparada para você. Você está participando, desfrutando da intimidade, da vida, na proximidade com aquela pessoa. Jesus vai dizer isso em sentido inverso, no Apocalipse, capítulo 3, versículo 20, quando ele diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, entrarei e cearemos, eu com ele e ele comigo. No céu é o contrário. Vou preparar-vos um lugar, João capítulo 14, e quando esse lugar estiver preparado, voltarei e tomar-vos-ei comigo, para que onde eu estou, vós estejais. A imagem, portanto, de átrio, de tabernáculo, de casa, de mansão, é muito apropriada para a gente entender essas palavras de nosso Senhor, essas promessas de nosso Senhor. Casa, átrio, tabernáculo, é a intimidade com Deus. Uma morada belíssima, uma mansão onde só se respira, só se exala felicidade, alegria, júbilo, onde toda a felicidade que se possa imaginar é muito mais do que a nossa pobre capacidade
aqui na Terra, sujeita a tantas intempéries, sujeitas a tantas limitações, caduca a nossa inteligência para projetar, imaginar, contemplar a beleza dessa intimidade que ocorre no, aspas, recinto sagrado chamado de átrio, de mansão, de casa, etc, etc. Mansão, em todo caso, não é uma casa qualquer. A mansão é uma casa de proporções grandes. Repito, qualquer ideia de imaginar essas categorias do ponto de vista físico, átrio, tabernáculo, casa, mansão, é falível, é falha, é incompleta, é inexata. Como não temos elementos minuciosos para descrever esse convívio, imaginar e tentar propor isso com categorias humanas, é preferível não fazê-lo. Por isso, São Paulo diz na 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9, imagem que, desculpe a expressão que eu vou usar, coloca um freio na nossa tergiversação. O que os olhos não viram, o que os ouvidos não ouviram. Isso Deus preparou para aqueles que o amam. O essencial de casa, de tabernáculo, de morada, etc., é aquilo que o apóstolo Paulo, penso que é a imagem dos textos do Novo Testamento, que mais descrevem com precisão, mesmo não sendo tão preciso, porque é um mistério. Ele viu a glória, mas não foi dada para ele autorização para dizer aquilo que ele viu no céu. Existem santos que tiveram contemplação do inferno, santos que tiveram visão do purgatório, mas do céu, os que viram não descreveram, não receberam autorização para dizer com minúcias essa felicidade sem fim. Por isso, o essencial é isso. Eu vivo, já não sou eu que vivo. Cristo em mim. Eu em Cristo, Cristo em mim. Eu na Trindade, a Trindade em mim. Eu no Pai, o Pai em mim. Eu no Espírito, o Espírito em mim. As três pessoas em mim e eu nelas. Pronto. Está terminando o nosso primeiro bloco. Não saia daí. No segundo bloco, vamos, concluindo esse estudo, nos deter sobre o capítulo 21 do Apocalipse de São João, que fala da Jerusalém Celeste, mas numa linguagem cifrada, numa linguagem que não pode ser interpretada ao pé da letra, que traz verdadeiramente uma lição de riqueza, de beleza, de perfeição, para traduzir essa mansão celeste, essa felicidade sem fim, essa cidade fortalecida, que é o céu, a morada de Deus para sempre. Até logo mais. Caríssimo telespectador da Rede Século XXI, obrigado por ter permanecido conosco. Está começando o nosso segundo e último bloco do nosso encontro semanal, programa Luz da Vida, pela 27ª vez, dedicado ao tema do paraíso. Paraíso, um dos 4 novíssimos. Novíssimos são as últimas realidades que acontecerão terminada a nossa aventura aqui na Terra. São 4 novíssimos: morte, juízo, inferno e paraíso. Ao tema da morte dedicamos 29 programas, ao tema do juízo 65 programas, ao tema do inferno dedicamos 28 programas e ao tema do paraíso com esse 27 programas. Estamos chegando ao final do tema do paraíso e hoje nós vamos abordar um capítulo em que quase todo ele é dedicado à descrição física, digamos assim, ainda que em linguagem figurada, da Nova Jerusalém que desce do céu. A esposa do Cordeiro, uma imagem grandiosa, gloriosa, para descrever a felicidade sem fim, o festim dos eleitos, o banquete nupcial, a mansão celeste. Imagens todas que nós já analisamos com o Catecismo Romano do Concílio de Trento até o bloco anterior. Então, agora, nós vamos mastigar, digamos assim, Apocalipse, capítulo 21, de 9 até 27.
A proposta é que a gente vá lendo versículo por versículo, às vezes um somente, às vezes 2 ou 3, para desfrutarmos desse que é o único capítulo que trata com linguagem apocalíptica, com linguagem figurada, sem dúvida alguma, o céu, que tanto anelamos, que tanto esperamos. A Bíblia, como eu já disse, fala muito pouco do céu. Esse capítulo é um dos que mais falam a respeito do céu. Então, é uma passagem obrigatória para o estudo da vida eterna, da felicidade sem fim. Com a palavra o apóstolo João vai para a ilha de Pátimos no final do século I, durante a perseguição que o imperador Diocleciano move contra os cristãos. Ele sai da sua diocese Éfeso, na atual Turquia, e passa algum tempo na ilha de Pátimos, e lá ele tem essas visões que ele é convidado a colocar por escrito, as visões do Apocalipse. Com a palavra São João. Então veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças cheias dos 7 últimos flagelos e disse-me: vem, e eu te mostrarei a noiva, a esposa do Cordeiro. A noiva é aquela que está prometida em casamento com o noivo. Prometida ao noivo. O noivo é Jesus. A parábola das virgens prudentes e imprudentes revela exatamente isso. Jesus é o noivo que está para chegar. As 10 virgens, as prudentes e as imprudentes, são a imagem da igreja. A Jerusalém do céu, a Jerusalém celeste, a felicidade sem fim, a igreja na glória, é descrita como noiva e esposa do Cordeiro. Noiva é a prometida em casamento, o Cordeiro a esposa do Cordeiro é aquela que já se casou com o Cordeiro. O Cordeiro aqui é imagem utilizada por São João Batista, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, a igreja na glória, ela é a esposa daquele que derramou o seu sangue na cruz por ela. Jesus desposa a sua igreja no Calvário. Jesus sela com a igreja no Calvário a nova, eterna, definitiva aliança. O pacto que não será revogado jamais. Não haverá outro pacto. É a nova e eterna aliança. O novo e eterno pacto. Todos os eleitos lá no céu tiveram suas vestes lavadas pelo sangue dele, ou seja, pelo sangue do Cordeiro. Então, o vínculo entre a igreja na glória e o Cordeiro é um vínculo esponsal, isto é, de esposo para esposa, de esposa para esposo. Avancemos. Levou-me em espírito a um grande e alto monte e mostrou-me a cidade santa, Jerusalém, que descia do céu, de junto de Deus, revestida da glória de Deus. Paremos aqui, no começo do versículo 11. Levou-me em espírito, é uma visão que o apóstolo João está tendo. Ele foi arrebatado, o Espírito o levou a contemplar essa realidade que ninguém no Novo Testamento teve o privilégio de enxergar com tanta clareza a glória, o esplendor, o fulgor, a majestade, a incomensurabilidade dessa realidade da qual todos nós esperamos um dia participar. Grande e alto monte. É curioso aqui a curiosa relação entre a Jerusalém desta terra, a Jerusalém, cidade santa, que fica no Monte Sião. É um dos montes sagrados de Israel. Tem o Monte das Tentações, tem o Monte Tabor, tem o Monte Moriá, que fica na cidade de Jerusalém. O Monte Sião. Jerusalém fica num monte. É uma cidade que fica num lugar alto, bonita, bela de se ver. Pois bem, a Jerusalém celeste, a Jerusalém do céu,
que São Paulo, na carta aos Gálatas, diz que é nossa mãe, é aqui descrita como aquela que está situada num grande e alto monte. Grande, a ideia de um espaço gigantesco. Alto, a ideia de elevação. E quando eu for elevado da terra, atrairei todas as coisas para mim. O Senhor virá do alto do céu. Do alto, a imagem alto significa algo elevado, algo grandioso, algo que está além, digamos assim, do básico em que nós nos encontramos. Uma realidade alta, você tem que olhar para ela, lá para cima. Homens da Galileia, porque estáis aí a olhar para o alto? Esse Jesus que viste subir, virá. Enfim, a ideia de majestade, de imponência, de altura, para além da nossa pobre realidade aqui embaixo, por assim dizer. Descia do céu, de junto de Deus, cidade santa. Para os judeus e para nós também, a cidade atual de Jerusalém é a cidade santa, é a cidade sagrada. O céu é cidade santa, sagrada por antonomasia. A da terra vai desaparecer. Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra, disse Jesus a respeito de Jerusalém, profecia, aliás, que já se cumpriu. E ela vai desaparecer, ou pelo menos vai ser renovada, transformada. Jesus passou lá, Jesus morreu lá, Jesus ressuscitou lá. Foi de lá, ou pelo menos de perto, Betânia, em que Jesus subiu para o céu. Essa cidade tem uma referência fundamental para judeus, cristãos e islâmicos, para nós particularmente, por causa de todos os eventos narrados nos evangelhos a respeito de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Avancemos. Revestida da glória de Deus. Não há nenhum revestimento externo, nenhum brilho artificial, nenhuma realidade provocada, criada pelos homens para refugir nas paredes, nisso ou naquilo outro, a beleza. Aqui na Terra nós temos o que? Nós temos tinta, nós temos mármore, nós temos granito, nós temos madeira, nós temos pinturas, etc., que tornam um ambiente bonito, suntuoso, etc. No céu, a glória é de Deus, o brilho é de Deus, a beleza é de Deus, o fulgor é de Deus. Avancemos. Assemelhava-se seu esplendor a uma pedra muito preciosa, tal como o jaspe cristalino. Esplendor. O brilho, o fulgor, a reluzência. Reluz. É um brilho que não é desse mundo. Reparem que aqui quando se diz semelhante a uma pedra muito preciosa, assemelhava-se a. A semelhança é uma comparação em que você pega duas realidades que não são idênticas, mas uma tem algo que lembra a outra e vice-versa. Nós precisamos de imagens aqui na Terra para ter uma ideia, ainda que remota, ainda que distante, dessa realidade que está no céu. Por isso, assemelhava-se. Jaspe cristalino é uma das muitas pedras preciosas que se encontram no reino mineral, de um certo valor financeiro, precisamente porque ela é preciosa. E o preciosa vem de preço. E se tem um bom preço, se é cara, é porque ela tem um brilho que não se encontra nas outras pedras, ou então em pouquíssimas pedras, por isso ela é preciosa. Ou seja, o céu tem um brilho que é o de Deus. O brilho que é o fulgor do próprio Onipotente. A Escritura diz que Deus habita em luz inacessível. Ou seja, nenhuma criatura humana tem acesso a esse brilho. Por isso não pode se conjecturar em que consiste, mas que é belo, refulgente, esplendoroso, acima de qualquer brilho, de qualquer ideia que nós tenhamos de algo reluzente. O sol, o brilho do sol, não chega nem aos pés
do brilho de Deus, porque uma criatura é um astro de quinta grandeza. Só que hoje, entre nós, o brilho mais refulgente, salvo poucas realidades aqui na Terra, é o brilho do sol. Mas o que é o sol diante do brilho do próprio Deus? Pois bem, o brilho refulgente assemelhava-se seu esplendor a uma pedra muito preciosa. Dentre todas as pedras que você vê, diz, mas que coisa bela! Ela é cara, justamente porque brilha muito. Aqui está uma comparação que São João utiliza para que nós tenhamos uma ideia bem remota do brilho, do esplendor da glória do céu. Está terminando mais um encontro. Peço a você que não esqueça, nós paramos aqui em Apocalipse capítulo 21 e vamos avançar para esgotar, quanto possível, somente com os textos da Escritura, essa realidade chamada felicidade sem fim, a mansão celeste, a Jerusalém do alto. Um grande abraço, boa semana, até o próximo domingo, se Deus quiser.